gente vai falar um pouquinho sobre esse nosso equipamento que realiza a espectroscopia fotoeletrônica por raio-x, que a gente fala na sigla em inglês, é o XPS. E a gente vai mostrar o que ele pode fazer. Esse equipamento pode analisar a superfície de materiais indo até a profundidade de 10 nanômetros. Nessa análise, ele pode identificar e saber quanto tem de cada elemento químico presente no material. Uma boa ideia para a gente mencionar aqui sobre o tamanho do qual estamos falando é mencionar que 1 nanômetro é 1 bilionésimo do metro. É como comparar uma bola de futebol com o tamanho da Terra. Esse equipamento funciona assim, ele tem um feixe de raio-x que arranca os elétrons do material. Ele trabalha numa condição de ultra alto vácuo. O que é isso? É como se a gente estivesse na exosfera terrestre, ou seja, a mais ou menos 1000 quilômetros da superfície da Terra. Os elétrons que são arrancados, eles são coletados nesse analisador hemisférico. Isso é transformado em sinal e forma um gráfico, que é o espectro. Nesse espectro a gente consegue ver a identidade de cada elemento químico presente nesse material. E além disso, a gente também consegue quantificar o quanto tem de cada um e também o estado de oxidação desse elemento. Antes de começarmos a falar dos microscópios eletrônicos, precisamos conhecer um pouco do seu funcionamento. De uma maneira bem simplista, os principais elementos que tornam os microscópios eletrônicos tão potentes são a sua fonte emissora, que utiliza elétrons acelerados com voltagens de até 30 kV ao invés da luz visível, o feixe de elétrons em si, que ao possuir um diâmetro bem pequeno aumenta a resolução da imagem e esse diâmetro depende diretamente do tipo de filamento que é utilizado na fonte. O sistema óptico de lentes eletromagnéticas, aberturas e bobinas defletoras, responsáveis por condensar e convergir o feixe, além de fazer o processo de varredura. Os detectores, que são responsáveis por captar o sinal gerado pela interação dos elétrons com a matéria e enviar ao computador, que através do software do equipamento, transforma tudo isso em uma imagem, formada ponto a ponto e linha por linha. Realmente, à primeira vista, parece muita informação, mas vamos ver agora na prática como funciona o conjunto desses componentes no microscópio eletrônico. Esse é o microscópio eletrônico de varredura modelo Inspect S50 fabricado pela Fay Company. Ele é considerado um MEV convencional, pois sua fonte opera com um filamento de tungstênio, e, nesse modelo, podemos chegar a magnificações de até 40.000 vezes, dependendo das condições da amostra. Antes de abrir a câmara, é necessário quebrar o vácuo. Esses instrumentos operam em alto vácuo porque os elétrons se comportam como partículas e como ondas. Logo, o choque desses elétrons com moléculas de gás, antes de interagir com a amostra, ocasionam grandes prejuízos à imagem. Com a câmara em pressão ambiente, podemos abri-la para inserir a amostra. Com as amostras devidamente posicionadas, fechamos a tampa da câmara, garantindo que ela esteja bem vedada, e damos o comando para a bomba dar vácuo no equipamento. Quando o vácuo está restaurado no microscópio, ligamos o canhão de elétrons e algumas imagens começam a surgir. Podemos fazer o foco, aumentando um pouco a magnificação para termos mais precisão. É a vez de regular o brilho e o contraste da imagem. Agora regulamos todos esses parâmetros, vamos caminhar pela amostra e procurar uma região que seja interessante para capturar imagens. Ao encontrar essa região de interesse, vamos aumentando a magnificação até enquadrar o nosso elemento-alvo, por assim dizer, na tela que será capturada. Vemos aqui que a imagem está sendo adquirida bem lentamente e com riqueza de detalhes.
A aquisição de boas imagens nesses equipamentos é um processo relativamente lento e demanda experiência por parte do operador. Ainda assim, a natureza da amostra, a qualidade do seu preparo e os objetos que se desejam ver são fatores importantíssimos que influenciam diretamente a qualidade final do trabalho. Eu estou aqui hoje para falar um pouco desse equipamento, que é um microscópio eletrônico, que possui 2 canhões, um canhão de elétron e um canhão de íons. E a gente pode fazer imagens combinadas, resultando da combinação desses 2 feixes, tanto de elétrons como de íons. Aqui vale a pena a gente fazer um parênteses sobre o metal que está contido nessa coluna, que é a fonte de íons. É o gálio. Então, se a gente olhar aqui na tabela periódica, quem é o gálio? Ele é o elemento químico de número 31. O que ele tem de especial? É muito interessante notar que, se você pegar o gálio na mão, o próprio calor da sua mão torna esse metal líquido. E essa propriedade é aproveitada aqui nesse instrumento. Lá dentro do microscópio, ele permanece nessa forma líquida durante semanas, sem muito esforço, com leve aquecimento. Ele molha uma espécie de agulha e isso serve para formar uma fonte de íons da ordem de 2 a 5 nanômetros de diâmetro. A gente vai ver um pouquinho agora como é que eu faço para obter essas imagens combinadas ou individualmente. Carla, por favor, mostra aqui pra gente as imagens que a gente conseguiu obter com esse equipamento. Olá, pessoal. Bom, como a Andréia falou, a gente tem aqui 2 feixes nesse microscópio. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem utilizando apenas um feixe de elétron. E aqui a gente tem uma imagem utilizando apenas um feixe de íon. E você pode também combinar essas duas propriedades aqui desse microscópio. Aqui, por exemplo, essa imagem que são esferas de vanádio, a gente utilizou o feixe de íons para talhar o nome do INT, e a gente foi acompanhando isso pelo feixe de elétron. Conforme a gente ia fazendo desbaste, a gente ia acompanhando isso pelo feixe de elétron. A gente pode também, o objetivo desse trabalho era observar o interior dessas esferas de vanádio, porque cada uma tem uma morfologia diferente. Tem umas que são ocas, tem umas que tem um núcleo. Então a gente fez esse corte das esferas para poder enxergar o interior. Então aqui a gente pode ver que o corte foi realizado assim. Tem a esfera, a gente realizou o corte, e aí, inclinando o estágio que fica a amostra, a gente consegue olhar dentro dela e ver que ela realmente tinha um núcleozinho. É interessante notar, gente, que esse equipamento aqui ele consegue trabalhar em combinação com o microscópio eletrônico de transmissão. Não é, Carla? Como é que a gente faz isso? A gente pode produzir uma lamela. Você protege a sua amostra de interesse com uma camada de platina e depois você vai desbastando com feixe de íon até você ficar com uma lamela do seu material, com uma faixa de 100 nanômetros. E aí, inclinando novamente o stage, a gente consegue ver o aço, a camada de óxidos e a proteção de platina dessa amostra que a gente está analisando. E essa lamela de 100 nanômetros, às vezes até um pouco menos, ela é soldada numa grade de microscopia e essa amostra ela pode ser analisada no microscópio de transmissão. Essa imagem aqui foi feita aqui nesse microscópio porque ele também tem um detetor de STEM.
porque aí você pode ver se a amostra que você está preparando ficou boa para ser analisada no microscópio de transmissão. Então você já tem uma prévia do que você vai ver lá no outro microscópio e se ficou bom ou se você tem que fazer o preparo novamente, para não perder tempo de colocar lá e depois ter que voltar para cá. Bem, como a Carla mencionou o módulo STEM que existe aqui nesse equipamento, eu vou tentar mostrar para vocês como é que é isso aqui dentro da câmara do microscópio. A gente já pegou o vácuo, então eu consigo abrir aqui e posso mostrar para vocês o que tem aqui no interior. A gente consegue ver a ponta, aonde sai o feixe de elétrons, a outra ponta de onde sai o feixe de íons, e lá atrás o detetor que nos permite utilizar o módulo STEM. STEM, como vocês sabem, é um módulo onde utiliza a transmissão por varredura. Por isso, o detetor tem que entrar por baixo do stage, que é esse item aqui onde eu consigo colocar as amostras. Existe também um acessório onde que a gente utiliza como suporte para colar posicionar aquelas lamelas que acabam mostrando para vocês nas imagens ali. Temos aqui um outro exemplo numa análise que uma amostra foi analisada por STEM, onde a gente tem uma amostra com nanotubos de carbono com partículas de níquel, e a gente conseguiu, no modo STEM, usando esse detetor RADAF, a gente conseguiu chegar a 1,5 milhão de aumentos e a gente conseguiu enxergar as partículas de níquel dentro do nanotubo de carbono. Então a gente conseguiu descobrir que as partículas estavam dentro e não fora dos nanotubos.